Será que é necessário, será que é preciso contar calorias para emagrecer, para queimar gordura? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Se você tem lutado, né, contra o ganho de peso, contra essa barriga que está aí firme e não quer sair de jeito nenhum, essa pochete que está estagnada e você não consegue perder, a pergunta é: será que é preciso contar calorias? Será que as calorias são importantes para o emagrecimento? Então, provavelmente isso já passou pela sua cabeça, né? E a gente já pensa, eu vou ter que seguir uma dieta, eu vou ter que pesar comida, eu vou ter que colocar os alimentos ali a todo momento, comer de 3 em 3 horas. Tem muitos doutores, tem muitos nutricionistas, tem muitos profissionais que falam sobre ter um déficit calórico como se fosse aí um bilhete premiado, né, para perda de peso. Outras pessoas afirmam que a perda de gordura a longo prazo tem mais a ver aí com um plano certinho de dieta alimentar, você tem que comer isso 9 horas da manhã, às 12 você tem que comer isso, às 15 você tem que comer isso e às 16 você tem que comer isso. Por exemplo, no almoço você tem que comer 2 colheres de arroz, 3 colheres de feijão e um bife. E um pouquinho de vegetais ali pesado, 30 gramas de vegetais. Então, isso aí também envolve a contagem de calorias, tá? E se você estiver seguindo uma dieta baixa em carboidratos, como a cetogênica, como a low carb, e o tipo de alimento que você ingere, né? Será que influencia isso na contagem de calorias ou não? E olha só, antes da gente continuar o nosso conteúdo, se você quer receber mais vídeos, mais conteúdos, mais dicas como essas, que vão te ajudar a emagrecer de vez, a eliminar até 18 quilos em apenas 45 dias, sem passar fome, mudar o seu corpo e a sua saúde, eu tenho um pedido para te fazer. Para você receber tudo isso, é só você clicar em ativar o sininho, em se inscrever, porque você vai receber gratuitamente todas essas dicas toda semana e você vai poder aplicar e vai ver os resultados no seu emagrecimento definitivo chegando. Então é super simples, rápido, ativa o sininho e você vai receber gratuitamente todos esses vídeos, esses conteúdos. E vamos também ajudar a salvar mais vidas? Assim como esse vídeo vai te ajudar a salvar a sua vida, a gente pode espalhar isso pelo mundo afora. E sabe como? Clicando em curtir. Quando você ativa a sua curtida, esse vídeo é entregue para mais e mais pessoas. E mais pessoas assistindo a esse conteúdo, com certeza a gente acaba salvando mais e mais vidas. Então, 2 passos simples vão ajudar você e mais pessoas. Clique em curtir, deixa a sua curtida e ativa o sininho e você não vai parar mais de ser transformada durante toda a sua vida. Vamos juntos? Clique em curtir e ativa o sininho. Existem muitas opiniões, né, sobre isso, existem muitas defesas, uns defendem a contagem, uns defendem a pesagem de calorias, de alimentos, e existem aí muitas opiniões aconselhando como combater a gordura corporal. Vamos dar uma olhada, mas hoje nós vamos dar uma olhada, tá, sobre evidência científica. O que a ciência está dizendo sobre isso? Primeiro vamos falar o que são calorias aí para quem chegou aqui de paraquedas, está totalmente leigo no assunto, tá? O que são calorias? Caloria é uma unidade de energia, tá? Eu vou entrar no assunto mais técnico, mas vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais clara para que vocês entendam o que é caloria e possam aí entender como que funciona o emagrecimento, tá certo? O que é caloria? Caloria é uma unidade de energia que seu corpo usa, né, para realizar centenas de tarefas. Isso inclui aí movimentos voluntários como involuntários e voluntários, né? Primeiro, os voluntários como caminhar, correr, pular, bem como os movimentos também involuntários, que é o respirar, circular o sangue por todo o sistema nervoso, sanguíneo, né? E manter também a temperatura corporal. Então, o seu corpo, ele utiliza de calorias, de energia para realizar todos esses movimentos, né? Tanto os voluntários como os involuntários. Então, seu corpo, ele precisa de um certo número de calorias diária, tá? Para manter esses processos involuntários em andamento. Mesmo que você não caminhe, não pule, não faça nenhuma atividade, mantenha todo o dia em repouso, você vai precisar de calorias para funcionamento dos seus órgãos. E isso é conhecido como taxa metabólica basal, ou TMB, que é o número de calorias que o seu corpo precisa para funcionar todos os órgãos, para correr sangue, tá, dentro do seu organismo, para você respirar. Então, tudo isso são movimentos involuntários que precisam de calorias, de energia. E sua taxa metabólica basal é influenciada por diversos fatores. Inclui aí sexo, idade, composição corporal, né? E a genética também influencia. Então, muitas pessoas falam, eu não estou perdendo peso, o que é? Minha idade, eu sou uma pessoa nova, eu sou do sexo aí
Muitas pessoas até dizem, né, que o homem, o sexo masculino, perde peso mais rápido do que as mulheres, o que muitas vezes isso não é mentira. Normalmente as pessoas fazem a dieta errada, tem alguma coisa que pode estar travando o seu peso, né? Então, tem uma tendência o homem perder mais peso mesmo, porque ele queima mais calorias, mas dá sim para a mulher perder muito peso também. E a genética também influencia muito. Então, tem pessoas que estão com tudo certo, tá fazendo tudo perfeitamente, mas a genética não ajuda, por exemplo, a ganhar uma massa corporal com mais facilidade. Eu sou uma dessas pessoas que eu não ganho massa corporal com facilidade, então eu tenho que lutar muito, muito, muito para ganhar massa. Já tenho uma tendência, não tenho facilidade também para emagrecer, só que aí eu achei na cetogênica uma aliada para emagrecer e, como que eu posso dizer, burlar essa genética aí, né? Então fazer com que outro fato me favoreça, que é a dieta cetogênica. Então, com a dieta cetogênica, mesmo com minha genética não ajudando, eu consigo emagrecer mais rápido. Então, todos esses fatores aí que influenciam a taxa metabólica basal, eles vão variando durante toda a sua vida. E quando se fala aí de calorias provenientes dos alimentos, isso significa quanto de energia seu corpo pode obter a partir daquele alimento que você está ingerindo. Então, por exemplo, se você consome 1 quilo de carne, ali vai ter uma quantidade de calorias que vai ser consumida pelo seu organismo e o seu organismo vai absorver essas calorias que vão gerar energia para o seu corpo, tá? Então, isso vai ajudar a manter suas atividades diárias, seus movimentos involuntários. Vocês sabem qual a sua taxa metabólica basal? Eu quero saber aí quem sabe qual a taxa metabólica basal, quem tem ideia de quanto que o corpo gasta para funcionar durante o dia, de quanto seu corpo gasta para funcionar em repouso. Alguém tem ideia? Ou come assim, sem nem saber, sem nem tá ligado o que isso significa? Me conte aí. Mas vamos falar agora de calorias das comidas. Os alimentos, quando você pega ali um pedaço de carne, quando você pega um pedaço de picanha, uma fatia de picanha, essa picanha pode ter 3 macronutrientes. Todo alimento pode ter 3 macronutrientes, mas nem sempre tem. Numa picanha, por exemplo, você vai encontrar ali proteínas e gorduras boas, mas e os carboidratos? Nas carnes não existem carboidratos. Mas existem outros alimentos, como se você pega uma abobrinha, ali vai ter mais carboidratos e quase nada de proteínas e gorduras. Aí se você pega um abacate, vai ter mais o quê? Gorduras, né? Um pouquinho de carboidrato e um pouco de proteínas. Então, esses alimentos vão variando e em cada alimento pode conter 3 macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras. E tudo isso gere o nosso processo de emagrecimento, né? Vamos falar agora dos 3 macronutrientes dos 3 alimentos, né? Dos alimentos. Cada macronutriente desse, cada proteína, cada carboidrato, cada gordura, fornece uma quantidade específica de calorias a cada grama. Por exemplo, 1 grama de proteína fornece 4 calorias. 1 grama de carboidrato fornece também 4 calorias. 1 grama de gordura já fornece mais calorias, né? Quando a gente ingere 1 grama de gordura, a gente está ingerindo 9 calorias. E em primeiro momento pode ser forte, pode ser assim, a gente está ingerindo muita caloria com gordura, isso não vai fazer mal, isso não vai fazer a gente engordar. Mas não, é aí que está o foco da cetogênica, porque quando você está comendo essas gorduras, você vai passar a queimar as gorduras corporais como fonte de energia. Quando você consome essas gorduras, você vai consumir mais calorias, mas isso vai te saciar mais, tá? Isso vai te levar a queimar gordura corporal como fonte de energia. Então, mesmo que a gordura forneça mais do que o dobro de calorias dos carboidratos, quem faz a cetogênica pode notar aí que ela é muito mais saciante. Então, a proteína, normalmente as pessoas falam, a proteína é o macronutriente mais saciante, né? Mas ela é muito utilizada também para outros processos do nosso organismo. Então, ela não é só esse benefício de saciar, ela tem muito. Então, por isso, a gente precisa mesmo consumir proteínas. Então, muitas pessoas têm medo das proteínas porque têm medo delas se transformar em açúcar. Mas você precisa consumir uma quantidade enorme e o nosso corpo, ele se sacia muito com proteína. Então, você não consegue, humanamente, consumir essa quantidade exagerada, a não ser que você force muito. Mas se você respeita a sua saciedade, você não vai exagerar nas proteínas e não vai se transformar em açúcar. E
então vocês podem ficar despreocupados, tá? Por quê? Por que que não vai? Por que é que ela tem que ser consumida em grande quantidade? Porque é muito trabalhoso, tá? Para o nosso organismo transformar essa proteína em açúcar. Então ele prefere utilizar o açúcar que você está consumindo, tá? Utilizar a gordura como fonte de energia. E quais os outros alimentos que têm carboidrato, que têm proteína, que têm gordura, né? Quais são esses alimentos? A carne tem carboidrato? Não, por exemplo. A abobrinha tem gordura? Não tem, mas se tivesse uma quantidade mínima, por exemplo, o abacate já tem um pouco mais de gordura, é uma fruta mais gordurosa, né? Então, esses alimentos variam muito. Umas têm uma porcentagem, outros têm outras, então cada alimento tem sua porcentagem, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso na cetogênica. Por quê? Porque vocês têm à disposição uma lista de alimentos que são mais adequadas à dieta. Então, se você segue essa lista, você está à frente de muita coisa aí e segue tendo um sucesso enorme no emagrecimento, tá? E 100% das calorias da manteiga, por exemplo, da manteiga ghee, da banha, a maioria dos óleos, né, são 100% das calorias provenientes das gorduras, ali tem mais gorduras, tá? Então, quando você come uma gordura boa, um óleo vegetal, ou um óleo vegetal que é totalmente banido da cetogênica, tá? Porque quem come óleo vegetal aí tá fazendo a maior besteira para a saúde. Então, se você ainda come óleo vegetal, pode eliminar de vez, pode tirar da sua vida, porque isso é um veneno, tá? Ele passa por um processo de industrialização, de purificação, que só traz malefícios para a nossa saúde. Então, consuma gorduras boas, consuma gorduras naturais dos animais, consuma banha de porco, consuma manteiga, consuma azeite extra virgem, óleo de coco. Isso sim são gorduras naturais, tá? Que fazem bem ao nosso organismo. E, em geral, a maioria dos alimentos são uma combinação de proteínas, carboidratos e gorduras, eliminando alguns aí, como as carnes que não têm carboidratos e as gorduras mesmo, que contêm só gorduras. E, por exemplo, embora os ovos sejam considerados um alimento proteico, né, a maioria de suas calorias, na verdade, vem da gordura. Por exemplo, 2 ovos grandes contêm, eu anotei aqui para vocês, 146 calorias. 4 calorias provenientes dos carboidratos, 52 calorias provenientes das proteínas e 90 calorias provenientes das gorduras. Isso dá o quê? Isso dá um alimento perfeito para a cetogênica, porque suas porcentagens se adequam perfeitamente nas porcentagens da cetogênica, porque um ovo tem 64% de gorduras. Isso é perfeito, porque na cetogênica a gente tem que consumir mais gorduras, né? Então aí é um sucesso consumir ovos na cetogênica, tá? Por muito tempo aí, os especialistas tiveram essa ideia de defender, né, a perda de peso como uma simples equação aí. Você consome menos calorias do que seu corpo gasta e você emagrece assim. E isso é verdade, né? Porque se você queima mais calorias do que come, você perderá peso. Com esse modelo, né, de calorias consumidas versus calorias queimadas, você deve atingir a perda de peso se houver um déficit calórico. E consumir menos calorias, você deve também consumir menos calorias para obter energia. Por outro lado, se você está consumindo mais calorias do que está queimando de energia, você ganhará peso. Então, você terá que consumir menos alimentos, menor quantidade de comida, para queimar mais calorias aí, tá certo? Então, em teoria, isso faz sentido, é verdade, né? Ficar em déficit calórico é necessário. No entanto, nem todos os alimentos afetam seu corpo da mesma maneira, e nem todas as calorias são criadas da mesma forma. E essa ideia, assim, pode ser muito básica, porque eu poderia, por exemplo, comer um sonho de padaria, tomar uma Coca-Cola, comer um cachorro-quente e outras coisas que, se eu tivesse em déficit calórico, eu iria perder peso, né? Mas não é bem assim. Por exemplo, se você passa um dia comendo Coca-Cola, tomando Coca-Cola, comendo cachorro-quente, comendo brigadeiro, e com uma quantidade pequena, você pode até ficar em déficit calórico, mas você não vai ter saciedade. E aí o que vai acontecer? Logo depois você vai ter fome e você vai querer comer de novo e vai se afundar nesses alimentos e vai querer a todo momento, porque isso vicia, o açúcar vicia o nosso organismo a querer comer cada vez mais. Isso interfere diretamente na nossa glicose, resulta em picos de insulina no nosso sangue e isso pode gerar também diversos problemas de saúde, uma desordem no seu apetite, um vício descontrolado pelo açúcar, tá? Então isso interfere demais no seu emagrecimento. Alguns alimentos demandam mais energia do seu corpo para serem quebrados, e isso resulta em uma queima calórica maior
Quais são esses alimentos? As carnes, por exemplo, tá? O seu corpo tem que trabalhar mais para quebrar proteínas do que quebrar carboidratos. Então ele coloca mais esforço nisso. E quando você coloca mais esforço em uma atividade, por exemplo, você está queimando mais calorias, né? Você está queimando mais calorias. Então você vai emagrecer. Por isso que é muito importante vocês entenderem. Vocês podem fazer a dieta flexível, por exemplo, que é a dieta onde você consome ali, você pode colocar brigadeiro, vocês podem colocar arroz, vocês podem colocar macarronada, vocês podem colocar pão. Mas será que isso vai se sustentar a longo prazo? Porque você vai ter cada vez menos fome. Você vai começar comendo um pouquinho de brigadeiro e no outro dia você vai querer comer mais, você vai querer mudar, você come ali 8 horas da noite, come um doce, e aí mais tarde, se você ficar acordada, tá morrendo de fome, sai atacando a geladeira toda, você não se sacia. E isso é muito importante vocês entenderem. Vocês têm que comer alimentos que dê saciedade, tá? E não importar muito com quantidade na cetogênica, mas sim com qualidade. Porque na cetogênica a gente não passa fome, a gente come até saciar. A gente não fica contando calorias. Porque vocês comem até sentir que o seu corpo já saciou, já tá cheio, né? Você não precisa de mais alimentos. E quando você come, foca em proteínas e gorduras boas, você leva essa saciedade durante todo o seu dia. E agora falando em números aqui, tá? 25% das calorias que você ingere de uma fonte de proteína, tá? 25% das calorias provenientes de um pedaço de bife realmente vão ser utilizadas para quebrar esse alimento. Para os carboidratos, esse número, né, quando você ingere, por exemplo, um prato de arroz, apenas 8% das calorias provenientes daquele prato de arroz vão ser utilizadas para quebrar esse alimento. Então, se você consome 100 calorias de proteína, 75 calorias sobrarão após a digestão, para o seu corpo tentar ali eliminar. Agora, se você consome 100 calorias de carboidratos, sobram ainda 92 calorias para ser digeridas. Então, o que acontece? Com as proteínas, as próprias proteínas quebram aquele alimento em uma maior porcentagem do que os carboidratos, tá certo? Então, aqui nós vemos o quê? Que nós não queimamos todas as calorias da mesma forma. Se você foca em proteínas, você terá uma queima muito maior de calorias. Então, vamos retirar os carboidratos, diminuir essa quantidade de carboidratos e focar em quê? Gorduras e proteínas. E vocês conseguem. Para quem estava na dúvida aí se precisa contar calorias na cetogênica, não precisa contar calorias. Porque na cetogênica a gente tem saciedade, a gente sacia muito rápido. Então você deixa a balança de lado, você deixa a diminuição de comida de lado, você não precisa ficar colocando um pedacinho, né? Um pedacinho de carne, um pouquinho de vegetais, comendo um pedacinho de fruta. Não, você come os alimentos corretos e come até a saciedade. E isso é o grande trunfo, o grande benefício da cetogênica. Porque quando você quer perder peso, se você está buscando aí por diminuir as calorias que você está comendo, para que seu corpo possa aproveitar suas reservas de gordura e diminuir os seus desejos, né, sua fome, para que você não saia do trilho e coma demais, o primeiro passo é seguir a cetogênica, tá? Se você está precisando diminuir as calorias, se você está precisando diminuir seus desejos, sua fome, o primeiro passo é a cetogênica, porque isso vai te dar mais saciedade e vai controlar sua glicose, então você não vai ficar tendo desejo por açúcar a todo momento. E se você quiser evitar os desejos, né, outro fato é que você precisa olhar o que você está comendo. Alimentos são diferentes, né? Alimentos são diferentes e têm um impacto diferente no nosso corpo, nos nossos sentidos. Então, eles podem também ter um impacto diferente na sua sociedade, tá certo? Então, quando você come muitos carboidratos, você pode pensar, não, hoje eu vou matar minha vontade de comer carboidrato. Eu vou comer doce, eu vou comer uma pizza, eu vou comer cachorro quente. Hoje é o dia que eu tirei assim para comer tudo que eu quero. E amanhã eu vou. Só que esse amanhã é a parte mais difícil. É muito difícil você voltar ao foco quando você se entope de carboidratos, tá? Não precisa contar calorias, tá? Não precisa contar calorias. Siga comendo até a saciedade. Quando você está seguindo a cetogênica, tá? Você nota uma diminuição natural do apetite. Então você não precisa ficar pesando comida, fazendo contagem de calorias, porque o déficit calórico, tá? A quantidade de calorias que você consome vai ser naturalmente menor do que a quantidade de calorias que você precisa para gerar energia. E aí, para suprir essa quantidade menor, você vai utilizar o quê? As gorduras corporais. Sua pochete, sua barriga,
essa pança que está aí estagnada, ela vai ser utilizada para gerar energia para o seu organismo, tá certo? Tchau. Foco na cetose, fora espírito comedor, e vamos começar hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Tchau.